Eu acho que ninguém vai assistir esse vídeo. É a pior forma de começar um vídeo no YouTube, porque dizer que as pessoas não vão assistir o vídeo faz com que as pessoas talvez não queiram assistir o vídeo. Mas eu preciso gravar esse vídeo, porque esse vídeo é importante pra mim. Tô usando minha camiseta do Dragon Ball. Eu ganhei essa camiseta de presente do Sávio lá na igreja. Nunca usei ela porque ela é GG, é muito grande, mas eu uso pra ficar em casa. Uso pra ficar em casa, por mais que eu não use muito ela pra sair, porque ela acabou ficando muito grandona em mim, eu gosto muito dessa camiseta. Uso pra dormir, uso de pijama às vezes, uso pra ficar em casa com minha família. E trouxe pra gravar vídeo. Porque dia 1 de março de 2024, eu fui atingido com a triste notícia do falecimento de Akira Toriyama, o criador dos mangás e anime Dragon Ball. Alien International apresenta Dragon Ball. No Brasil, o anime estreou em 1996 no programa Bom Dia e Companhia da Eliana, e com o passar do tempo teve alterações tanto de horário como de transmissora, chegando a ser transmitido pela TV Globo depois. Quem é que não lembra da queridíssima TV Globinho? Pra quem viveu os anos 90, o anime foi um marco na infância e na adolescência de muitos de nós. Quem foi que nunca juntou as mãos pra soltar um Kamehameha, ou quem não ergueu as mãos pra ajudar o Goku a fazer uma Genkidama? Esse vídeo é uma forma de falar um pouco sobre Akira Toriyama, aquele que fez crianças e adolescentes sonharem com um mundo melhor, onde o mal não prevalece, e qual foi a importância disso, não só no meu crescimento, mas também em parte do modo como eu enxergo a vida hoje. Claro que quando a gente fala sobre crianças assistindo Dragon Ball e religiosos, sou um pastor falando sobre Dragon Ball nesse momento, a gente lembra muito das questões de mães proibindo filhos de assistirem Dragon Ball, porque tinha um personagem chamado Mr. Satan. Meus filhos não podem assistir um desenho que tem um personagem que tem o nome de Satã. Como é que pode? Mas eu me lembro bem de como ninguém queria ser o Mr. Satan. Nas brincadeirinhas da rua, quando a gente brincava, eu sou o Goku, eu sou o Vegeta, tal. Ninguém era o Mr. Satan, porque o Mr. Satan era um personagem execrável. Era um personagem bobo, não só bobo, ele era um personagem fraco, ele era não apenas fraco, ele era um mentiroso. Dar o nome de Satã a um personagem que foi feito pra ser um antagonista desprezado, ele não era nem um vilão forte, né? Ele era um ser inferior quase. É muito icônico. Seria estranho se o personagem principal fosse Satã. Agora, olhando pra cultura japonesa, onde tem pouquíssima influência cristã lá, o nome Satã acaba sendo escolhido como um tipo de representação daquilo que é inferior. Não existe um choque cultural de chamar o personagem de Satã ali no Japão, já que a cultura cristã, infelizmente, não é tão abundante lá. A questão é que por trás de personagens que têm nomes socialmente desagradáveis, havia muita coisa boa em Dragon Ball, que foi de longe o desenho, o anime que eu mais assisti na vida, que eu cresci assistindo na TV da minha casa. Eu me lembro muito bem de correr pra TV, primeiro depois da escola, então antes de ir pra escola. Eu lembro que Dragon Ball passava ali num ínterim que dava pra você assistir quando chegava em casa da escola e assistir antes de ir pra escola pra quem ia tarde. Eu me lembro muito bem de correr pra TV, sempre que possível, pra assistir a saga do Goku em busca das famosas esferas do dragão. Eu lembro das lutas, eu lembro dos torneios, as superações de cada novo inimigo, a espera pela transformação em Super Saiyajin, os 5 minutos em que Namekusei seria destruído e que duraram vários episódios. Tudo isso fazia parte da imaginação dos noventistas. Akira Toriyama mostrou em Dragon Ball a busca por um mundo melhor, a vontade de viver em um lugar diferente, um mundo de esperança, livre de ameaça. Mas é claro, Toriyama não começou já com Dragon Ball. Na verdade, o caminho até Dragon Ball seria um caminho de muita persistência da parte do próprio Toriyama quando as coisas não iam bem na vida dele. Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955 em Aichi, no Japão, vindo de uma família humilde que tinha o hábito de desenhar seus colegas de classe no estilo de mangá. As influências de Toriyama eram Osamu Tezuka, considerado o cara que deu início aos mangás e os animes, criador de Astro Boy e mesmo Walt Disney como influência sobre ele. Ele gostava particularmente das versões de 101 Dálmatas. Ele chegou a se graduar em design em 1974, chegou a trabalhar numa agência de publicidade até 77. Foi então que ele enviou seus trabalhos amadores para a Monthly Young Jump Award, um concurso promovido pela maior publicadora de mangás da época, a Shueisha. Tendo participado de 2 outros concursos sem obter nenhum sucesso, o Toriyama recebeu uma ligação de um homem chamado Kazuhiko Torishima, um editor da Weekly Shonen Jump. Se você é entendido do mundo dos animes e dos mangás, você sabe que a Shonen Jump era uma grande publicadora japonesa, que o encorajou a continuar porque percebeu boas qualidades no seu traço de desenho. Alguns meses depois, em 78, o Toriyama teve seu primeiro mangá publicado, chamado Wonder Island. Mas não fez muito sucesso. Até que em 1980, o Toriyama criou o Dr. Slump. Esse seria o seu primeiro sucesso duradouro até 1984. Foi em 83 que ele criou o Dragon Boy e Adventures of Tongpu, que seriam considerados protótipos do mundialmente conhecido
Dragon Ball. Toriyama desenhou Dragon Ball de 1984 até 1995. Dragon Ball foi inspirado no livro chinês Jornada para o Oeste, que conta a história de Son Goku, que estava em busca dessas esferas do dragão que lhe dariam o poder de realizar um desejo enquanto treinava artes marciais. O mangá tinha uma pegada mais de comédia. Sua alteração veio pela receptividade dos fãs dos capítulos em que Goku participava do torneio de artes marciais. Foi aí que o mangá despontou, vindo a ser transformado em anime 2 anos depois. Esses 11 anos de trabalho do Toriyama renderam 519 capítulos em 42 volumes, tudo isso somando cerca de 9 mil páginas. E aí que tem coisas pra gente pensar a respeito. Se Toriyama tivesse desistido diante das adversidades, nós não teríamos o Goku e suas aventuras. Podemos até arriscar dizer que parte da perseverança de Goku em vencer seus desafios e os inimigos veio da própria vida do Toriyama. Ele criou um personagem que inspirou mundialmente crianças e adolescentes até nos dias de hoje, e fez isso baseado talvez nele próprio. Essa persistência é algo bom que nós podemos extrair do legado de Toriyama, uma persistência que está dentro do seu personagem. Adversidades sobrevêm em nossas vidas, a gente tem que as enfrentar, a força da nossa motivação é o que nos impulsionará a continuar. Quanto maior a motivação e quanto mais firme ela está fundamentada nas virtudes que constroem o nosso caráter, mais dificilmente nós desistiremos de nossos objetivos, ou seremos mais resilientes para suportar essas adversidades. Toriyama nos ensinou isso tudo, nos ensinou nos mangás e no anime a não desistir diante de um inimigo mais poderoso, os inimigos que o Goku sempre buscava superar. Com o Vegeta, a gente vê a transformação de um personagem arrogante, prepotente, para alguém que passa a dar valor à sua família. Esses são valores que pais deveriam transmitir aos seus filhos. São valores que pais deveriam ficar felizes de ver seus filhos recebendo no anime. Assistir junto e mostrar o que há de bom e o que há de mal nas peças que a gente assiste ajuda as crianças a entenderem melhor o mundo. Biblicamente, esse é o objetivo de Provérbios. Nos versículos 1 a 7 de Provérbios, nós vemos que o pai almeja que o filho aprenda a ser sábio, e o que ele faz é observar elementos do cotidiano, ensinando o filho a diferenciar o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, por causa do fundamento da sabedoria, que é o temor do Senhor. Podemos dizer que é o temor do Senhor que nos dá o caráter que ele quer construir em nós, a partir dos provérbios que alimentam virtudes em nós. O objetivo do livro de Provérbios é nos livrar da tolice, fazer com que o simples se torne um sábio, que o sábio cresça em sabedoria. E ele faz isso nos mostrando elementos da vida comum, da criação, que são bons, que são belos. Nós tiramos virtudes e valores das coisas, de músicas, de filmes, de séries. E obviamente eu não tô aqui pra dizer que Dragon Ball tem valores biblicamente inspirados, mas que há valores em Dragon Ball, como há em toda a criação, que são úteis para nos ensinar, que são úteis para nos mostrar coragem, verdade, até sabedoria. É por isso que assistir Dragon Ball foi uma experiência educadora pra mim. E é por isso que eu espero um dia assistir Dragon Ball com os meus filhos. Akira Toriyama morreu dia 1. No dia 6, eu tirei uma foto dos meus filhos, uma foto de mêsversário do meu filho Bernardo, em que a Catarina tava vestida de Bulma e o Bernardo vestido de Goku. É só umas fotinhas que a gente faz todos os meses pra celebrar o primeiro ano do nosso filho, mas é muito marcante pra mim, porque Dragon Ball era só um desenho, mas era um desenho que inspirava os mitos da minha mentalidade infantil do que era justo, do que era belo, do que era coragem, do que era perseverança. Não sei como será o futuro quando meus filhos tiverem idade pra assistir essas coisas, mas eu quero poder mostrar pra eles um dia o que é persistência, perseverança, mesmo no jeito infantil do Goku. Quero mostrar pra eles a seriedade de quando ele enfrentava os desafios. Eu quero mostrar que pessoas podem mudar e melhorar e vencer o que é difícil. Eu quero mostrar que temos motivos para perseverar na vida. Se Goku venceu Freeza, Cristo venceu o mundo. Se as esferas do dragão realizavam qualquer desejo, mas não sem muito esforço de encontrá-las e dizer algumas palavras mágicas, o que dizer das orações que são atendidas a Deus por causa da graça maravilhosa de Cristo e não por causa dos nossos méritos? Se os inimigos foram vencidos, o que dirá do último inimigo, que é a morte e o diabo? Temos a esperança de um sorriso resplandecente que deixa o coração alegre porque Cristo encarnou, morreu, sofreu e ressuscitou para nos salvar. Nós levantamos as mãos para o céu, não para dar energia para alguém que dama, mas para louvar o Deus misericordioso que enviou seu filho para salvar do pecado todo aquele que nele crê. Eu fui uma criança que não foi criada na igreja. Eu não cresci num lar que me falava do evangelho. Eu não fui criado dentro de valores do livro de Provérbios, mas eu aprendi muitos valores maravilhosos num seriado japonês de um cara que não teve sequer uma sensibilidade cultural com o ocidente a nomear alguns personagens, mas que me ensinou valores que eu fui encontrar na Bíblia depois. Claro que Dragon Ball não é perfeito, mas havia valor bastante, muito mais que em muita coisa que a gente vê ser produzido no ocidente hoje em dia, para valer a pena eu querer passar essa tradição de encontrar aquilo que há de belo e de bonito no legado de Akira Toriyama. O legado do Toriyama certamente marcou gerações, mas eu posso me aproximar bem do legado de Toriyama porque o legado de Cristo é eterno. Se Toriyama traz tanta alegria, Cristo muito mais. Se em Goku nós vemos alguém que luta pelo bem, em Cristo vemos aquele que morreu pelos nossos pecados, pelos que não mereciam, para que haja transformação. Toriyama nos deixou com nostalgia. Cristo nos dá a certeza da vida eterna. Por isso, essa é a minha pequena homenagem a ele. Goku deve lembrar a todo cristão que há quem lute pelos sofredores, pelos cansados, pelos sobrecarregados, pelos pecadores e imerecedores de salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador em definitivo. É Ele quem nos dá a mão
e está conosco na mais densa escuridão. É nele que esperamos a vida eterna. É nele que percorreremos os caminhos que tivermos pela frente, e é por causa do encontro com ele que nós nos lembramos daquele lindo lugar que nos aguarda quando ele vier para nos buscar. Obrigado, Akira Toriyama, por nos lembrar do quão melhor Cristo é e como sua obra é definitiva e eterna. Assim como o Ocidente tem o Super-Homem como uma imagem de Cristo, cheio de elementos que lembram Jesus Cristo, que lembram a obra cristã, e então um personagem cultural, no caso o Super-Homem, pode ser usado para nos apontar aos valores que lhe basearam, o Japão certamente tem no Goku um personagem que emula muitas das características que nós encontramos naquele que foi o perfeito homem. Talvez Akira Toriyama não fizesse a menor ideia da profundidade do personagem que criava, mas a gente que já conhece Jesus consegue perceber a beleza e a graça que está por trás de singelas obras da cultura. Foi muito marcado na infância, foi muito marcado na adolescência, e isso certamente ajudou a compor parte do adulto que eu sou. Sei que é verdade sobre a vida de alguns de vocês também, e quero que seja uma boa memória que eu leve até a eternidade. Esse foi um vídeo bem diferente do que geralmente eu faço aqui. Encaixa aí no programa do Mundo Cópia, acredito, já que a gente tá falando sobre cultura e coisas do tipo. Você tem uma história com Dragon Ball, com Akira Toriyama, com peças da cultura? Deixa um comentário aí embaixo, tenho certeza que vai ter uma conversa muito gostosa aí embaixo sobre esses fatores. Eu sou o Pastor Iago Martins, esse é o 2 Dedos de Teologia, e muito obrigado por ficar até o final. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.